Dando continuidade à unidade didática 12, que trata das instituições, Forças Armadas e o Exército Brasileiro, nós vamos estudar o assunto B, que diz respeito à nossa missão constitucional e à nossa organização. E os nossos objetivos nessa instrução são compreender a missão constitucional das Forças Armadas, interpretar a missão constitucional e as missões complementares do Exército Brasileiro e descrever a organização do Exército, identificando as missões, a organização geral e os patronos das armas, quadro de material bélico e serviço de intendência. Nossos objetivos, vamos seguir este sumário. As Forças Armadas são a ferramenta que dá força ao Estado para garantir a sua soberania contra eventuais ameaças externas, assim como é o último recurso do próprio Estado quando existe alguma ameaça contra o funcionamento harmônico das instituições. Eu trouxe então, a título de introdução, as palavras do comandante do Exército em 2018, que diante de um cenário que ameaçava politicamente as instituições no Brasil, se posicionou publicamente a respeito da postura institucional do Exército naquela ocasião. Leiam. Nossa atuação constitucional principal se resume então a defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da ordem. Importante entender que as Forças Armadas são subordinadas ao Presidente da República e que este determina sua atuação, obedecendo aos princípios constitucionais. A defesa da pátria mantém-se em tempos de paz pela atuação nos adestramentos e formação do efetivo mobilizável. Já a atuação na garantia da lei e da ordem ocorre quando as forças auxiliares de estados e municípios necessitam de apoio. Nesse contexto, é normal os governadores e prefeitos solicitarem ao presidente da República o apoio das Forças Armadas. As Forças Armadas têm também um dever complementar de cooperar com o desenvolvimento nacional e com a defesa civil, de participar de operações de paz e atuar por meio de ações preventivas e repressivas na faixa de fronteira terrestre, no mar e nas águas interiores, contra delitos transfronteiriços e ambientais, respeitando, é claro, as competências exclusivas das polícias judiciárias. Aqui temos um patrulhamento de fronteira na região amazônica e uma imagem representando nossa participação em missões de paz, ambas missões complementares. Neste slide, outros dois exemplos de missões complementares. Desta vez, a participação do Exército no desenvolvimento nacional através das obras de cooperação e sua participação também no apoio à defesa civil. Dentro do objetivo de descrever a organização do Exército, começo pelo topo do nosso organograma, onde estão presentes os órgãos de assessoramento superior. Neste escalão, encontra-se o alto escalão da nossa gestão financeira, dos projetos estratégicos e da tecnologia da informação. Um pouco mais abaixo no organograma, temos os órgãos de direção geral, que seria o Estado-Maior do nosso Exército. São subchefias, responsáveis por manter atualizadas as políticas e diretrizes estratégicas em seus segmentos. Em uma sequência análoga à estrutura convencional de um Estado-Maior, seria então a primeira subchefia, responsável pelas políticas estratégicas relacionadas a pessoal, educação e cultura. A segunda subchefia, no que diz respeito à informação. A terceira subchefia, no atinente à doutrina militar terrestre, e assim por diante. Ao lado, temos os órgãos de assistência direta e imediata, que servem para dar o assessoramento direto e imediato ao comandante do Exército, no tocante à assessoria jurídica, comunicação social e inteligência. Agora, com uma função menos estratégica e mais gerencial, nós temos os órgãos de direção setorial, que dirigem atividades relativas aos assuntos de pessoal, educação e cultura, logística, operações terrestres, ciências e tecnologias, obras, patrimônio e meio ambiente e finanças. O CPOR de Porto Alegre
assim como os demais CPORs, está subordinado à Diretoria de Educação Superior Militar, a DESMIL, subordinada, por sua vez, ao Departamento de Educação e Cultura do Exército, a DESEX. Eu chamo a atenção para o desdobramento do Comando de Operações Terrestres, que é quem detém a força operacional do nosso Exército e que se subdivide em 8 comandos militares de área, como podemos observar no slide. Mas, e como se estrutura um comando militar de área? Um comando militar de área controla divisões de exército, assim como no exemplo abaixo do Comando Militar do Sul, que detém o comando operacional da 3ª e da 5ª Divisões de Exército. Estas, por sua vez, se desdobram em brigadas. Uma brigada possui elementos de várias naturezas, cujas proporções determinam a vocação de emprego desta brigada. Estes elementos são os batalhões, regimentos, grupos e companhias. Eles podem ser de infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia, comunicações, logístico, aviação, operações especiais, entre outros. Podemos citar como exemplo a Brigada de Infantaria Paraquedista, que possui 3 batalhões de infantaria, um grupo de artilharia de campanha, uma bateria de artilharia antiaérea, um batalhão logístico, um batalhão Dompsa, um esquadrão de cavalaria, uma companhia de engenharia e uma de comunicações, além de uma companhia de precursores paraquedistas. Como eu falei, a proporção desses elementos está diretamente relacionada à natureza de emprego desta brigada. E agora, partindo para o nosso último objetivo, vamos identificar os nossos patronos, bem como as missões e a organização geral das nossas armas, serviços de intendência e quadro de material bélico. Começando pelo patrono do Exército, Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, também conhecido como o Pacificador e o Duque de Ferro. Ele foi protagonista de muitos eventos na história do Brasil, como em 1824, na Guerra da Cisplatina, em 1840, na Balaiada, e ainda na Guerra dos Farrapos e na Confederação da Argentina, em 1842. Mas seu papel mais relevante na história foi a de comandante das forças brasileiras na Guerra da Tríplice Aliança, que lhe rendeu o título de Duque de Caxias e culminou com a vitória do Brasil na guerra. Aqui nós temos o Brigadeiro Antônio de Sampaio, o patrono da arma de infantaria. Herói da Guerra da Tríplice Aliança, é considerado um dos maiores militares da história do Brasil independente. Além da Guerra da Tríplice Aliança, ele participou também da cabanagem, em 1835, no Pará, da Balaiada, no Maranhão, em 1838, dos Farrapos, em 1835, e da Revolução Praieira, em Pernambuco, em 1848. Teve seu falecimento decorrente de ferimentos da Batalha de Tuiuti, em 24 de maio de 1866, hoje o Dia da Infantaria. Falamos um pouco sobre o Brigadeiro Sampaio e agora nós vamos falar um pouco sobre a sua arma, a infantaria. A função mais importante da infantaria tem sido como força primária de um exército. É a infantaria que, em última análise, decide se o terreno foi tomado e é a sua presença que assegura o controle do território. Conquistar e manter o terreno, aproveitando a capacidade de progredir em pequenas frações de difícil detecção e de grande mobilidade, é a missão da infantaria. Atua nos mais diversos ambientes operacionais e a sua presença na selva, na montanha, na caatinga ou atrás das linhas inimigas é o que caracteriza o seu emprego. Marechal Manuel Luiz Osório, patrono da cavalaria. Entre 1825 e 1828, Osório participou de todas as campanhas da Guerra Cisplatina. Combateu também na Guerra dos Farrapos, em 1835. Nas campanhas contra Oribe Rosas, comandou o exército que invadiu o Uruguai. Chegou a comandar as forças brasileiras na Guerra do Paraguai, e sua participação nesses eventos o consagram como o patrono da arma de cavalaria. A cavalaria tem a missão de cerrar sobre o inimigo, a fim de destruí-lo ou neutralizá-lo.
utilizando o fogo, a manobra e a ação de choque. Na defensiva, de destruir ou desorganizar o ataque inimigo por meio de fogo e contra-ataques. A sua missão se assemelha à da infantaria. Possui, no entanto, o diferencial de ter sido historicamente equipada com um elemento que lhe conferia mobilidade, o cavalo. Hoje, mantém-se a concepção, mas ao invés dos cavalos, utilizam-se os blindados. Marechal Malher, patrono da artilharia. O Marechal Malher comandou a primeira bateria do primeiro corpo de artilharia montada, quando seguiu para a campanha da Cisplatina. Participou ainda da Revolução Farroupilha e da campanha contra Uribe Rosas, a chamada Guerra do Prata. Em Tuiuti, a maior batalha campal da América do Sul, suas bocas de fogo foram batizadas como artilharia a revólver, tal a precisão e a rapidez dos seus fogos. Malher, nessa batalha, determinou a construção de um profundo fosso para a proteção de suas peças, o que constituiu-se em um eficiente obstáculo que impediu o avanço da tropa inimiga. Este fato passou para a história com a célebre frase do comandante da artilharia brasileira: "Eles que venham, por aqui não passam." Na data do seu nascimento, 10 de junho, é comemorado o Dia da Artilharia. A artilharia tem por missão apoiar a arma base pelo fogo, destruindo ou neutralizando os alvos que ameaçam o êxito da operação. Além da convencional artilharia de campanha, nós temos a artilharia antiaérea, que realiza a defesa antiaérea das forças, instalações e áreas amigas. E, além disso, a artilharia de costa, que participa da defesa contra as operações navais inimigas em áreas marítimas próximas ao litoral ou em águas interiores. O tenente-coronel Vilagran Cabrita é o patrono da arma de engenharia. Ele participou da criação da primeira unidade de engenharia do Exército Brasileiro, o 1º Batalhão de Engenheiros, partindo com ele para a Guerra do Paraguai, em junho de 1865. No ano seguinte, assumiu o comando deste batalhão. Foi herói em Itapiru, onde desembarcou com seu batalhão de 900 homens em uma ilha em frente ao forte inimigo, no que foi o primeiro combate ocorrido em território paraguaio. Após vencidos os combates, enquanto redigia o relatório do combate do Banco de Itapiru, foi atingido por um estilhaço de artilharia que lhe tirou a vida. Hoje, em homenagem ao seu patrono, a engenharia comemora o Dia da Arma no dia 10 de abril, em reverência ao seu falecimento. A engenharia é a arma de apoio ao combate que tem como missão principal apoiar a mobilidade, a contramobilidade e a proteção, caracterizando-se como um fator multiplicador do poder de combate. Em tempos de paz, tem um papel relevante no Brasil, com sua participação em obras de cooperação, visando o desenvolvimento nacional e o seu contínuo adestramento. Marechal Rondon, patrono da arma de comunicações. O Marechal Rondon foi militar e sertanista brasileiro. Foi o idealizador do Parque Nacional do Xingu e diretor do Serviço de Proteção ao Índio. Integrou a Comissão Construtora de Linhas Telegráficas, chegando a lançar 2.270 quilômetros de linhas, ligando Cuiabá a regiões do atual estado de Rondônia, outrora inabitadas. O estado de Rondônia recebeu tal nome em sua homenagem, por seu pioneirismo na exploração da região. Durante as suas expedições, mais de 15 novos rios foram descobertos, mais de 35 mil quilômetros de explorações fluviais e terrestres, que renderam mais de 20 mil exemplares de fauna e flora para o Museu Nacional. Seu trabalho de pacificação com as tribos indígenas ganhou notoriedade internacional. Por tudo isso, o Exército Brasileiro o instituiu como patrono da arma de comunicações. As comunicações, a arma do comando, proporcionam as ligações necessárias para que os escalões mais altos exerçam a coordenação e o controle de seus elementos subordinados, antes, durante e após as operações. Além disso, atua no controle do espectro eletromagnético, por meio das atividades de guerra eletrônica, para impedir ou dificultar as comunicações do inimigo, para facilitar as próprias e obter mais informações. O Marechal Bittencourt participou das principais batalhas da Guerra do Paraguai, sob o comando de Osório e Andrade Neves.
Destacou-se na Batalha de Tuiuti, onde foi ferido. Terminou a guerra no posto de capitão, promovido por atos de bravura. Promovido a marechal, em 1895, se tornou ministro da guerra no governo de Prudente de Moraes. Em 1897, o Marechal Bittencourt, designado como ministro da guerra, embarcou para a Bahia, a fim de pôr fim ao conflito de Canudos. Sua ação de comando fez-se estabelecer uma cadeia de suprimentos que era, até o momento, a principal deficiência das tropas imperiais. Menos de 2 meses depois de sua chegada, o exército foi vitorioso. Em 5 de novembro de 1897, ao participar de uma cerimônia de recepção dos veteranos de Canudos, junto com Prudente de Moraes, viu o presidente ser vítima de uma tentativa de assassinato. Interveio contra o assassino, retirando-lhe a arma, mas este reagiu com um punhal, acertando-o diversas vezes. Gravemente ferido, faleceu logo depois. Cabe ao Serviço de Intendência atender aos objetivos do Exército Brasileiro no que se refere às atividades logísticas de planejamento correto e provisionamento oportuno, nos locais determinados e nas quantidades e especificações exigidas. Respeitada e admirada por sua capacidade de trabalho, a rainha da logística realiza um serviço cotidiano e ininterrupto, transportando, suprindo e alimentando. O tenente-general Napion é o patrono do quadro de material bélico. Ele foi inspetor-geral da artilharia e membro do Conselho Superior Militar, tendo criado uma fábrica de pólvora na fazenda da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Foi o primeiro comandante da Academia Real Militar, atual Academia Militar das Agulhas Negras. Também criou e dirigiu a Fábrica Estrela e o Arsenal de Guerra do Rio, ambas as raízes de toda a estrutura de material bélico do Exército. O quadro de material bélico realiza o apoio logístico voltado para a manutenção do material bélico, principalmente os armamentos, as viaturas e as aeronaves. Inclui-se aí o suprimento de peças e conjuntos de reparação destinados a estes materiais. Concluindo então nossa instrução, nós vimos um pouco sobre a nossa missão constitucional, que remete à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, à garantia da lei e da ordem, o desenvolvimento nacional, as operações de paz, a defesa civil e ainda operações em faixas de fronteira. Vimos um pouco também sobre a organização do nosso Exército, conhecendo os diversos escalões, começando pelos órgãos de assessoramento superior. Vimos também os órgãos de direção geral e os órgãos de direção setorial. Estudamos ainda a organização do Comando de Operações Terrestres, conhecendo os comandos militares de área, as divisões de exército e as brigadas. E finalizamos a nossa instrução conhecendo um pouco sobre as missões das nossas armas, quadro de material bélico e serviço de intendência, além de conhecermos um pouco também sobre a história dos seus patronos.